Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Final de semana, Brasileirão 2018, 27ª rodada deste campeonato. A partir daí faltam 11 rodadas, nada definido em cima, embaixo. Embaixo que só o Paraná, que infelizmente não tem mais chance, já caiu. Por título, nada definido. Libertadores tem 4, 5 times bem encaminhados. 3 times praticamente classificados. Eu acho que, na verdade, 5 times praticamente classificados. Eu acho que apenas um que ainda está no, quem sabe, talvez, que é o Atlético Mineiro, que é aquela sexta posição. No restante, acho que já está bem encaminhado. Fica muito difícil para os outros, na pontuação, com o número de jogos que faltam, pegar. Então vamos lá para o nosso pré-jogo. Bom, o pré-jogo de agora, vamos falar de um carioca e de um paulista. De um carioca que está tentando se descolar da parte de baixo, está a 4 pontos ali da zona de rebaixamento, se eu não estiver enganado, acho que é os 4 pontos, que é o Botafogo, que do Rio, Fogão, que a última partida ganhou de 4-3 de vitória, fora de casa, jogo meio louco, contra o líder do campeonato, São Paulo, que vem de um empate frustrante em casa. Frustrante. E outro detalhe, não foi só um empate frustrante, foi um futebol não muito convincente, que já não é de hoje. O São Paulo já vem dando alguns sinais que alguma coisa está começando a desencaixar. No próprio jogo, acho que contra o Santos, se não estiver enganado, o próprio treinador falou, pô, a gente deu sorte de ter empatado, se não estiver enganado. O treinador admitiu que não foi bem. Então, não é o primeiro jogo, então o Aguirre sabe disso. E ele tem que mudar um pouquinho, porque esse papo do time reativo, que o Nenê enche a boca, que o Diego Souza enche a boca, o nego já tá manjado. Se não começar a trabalhar mais essa bola, não vai ganhar o título. Então tem que tentar mudar. Igual o Odair está tentando fazer no Internacional. Mudar um pouco desse time reativo para um time mais ativo. É isso que o São Paulo tem que fazer. Porque senão, filhinho, vai pro brejo. Porque o Palmeiras está encostando. O Palmeiras não é o melhor time do planeta, mas está encostando. E tem um time que sabe ser reativo e um time que sabe propor o jogo. Então o São Paulo tem que pensar nisso. Vai jogar fora de casa contra o Botafogo, que está empolgado de uma grande vitória e querendo somar pontos em cada para sair de vez de lá de trás e somar ponto, né? Somar ponto que ele tem que chegar ali aos 45, ainda falta ali uns 14 pontos para o Botafogo, 13, 14 pontos, então ele tem que somar ponto. E cada vitória é decisiva. O Botafogo não está pensando em Libertadores, não pensa em título, em Sul-Americano, o Botafogo não pensa em nada disso. O Botafogo atualmente pensa em continuar na Série A. Isso. Ah, mas é pro glorioso, grandioso Botafogo, mas infelizmente não tem outra coisa. O Botafogo tem que pensar só nisso, em não cair. Esse é o momento, é o pensamento que tem que ser do Botafogo. E do São Paulo não. Do São Paulo tentar chegar ao título, mas para isso ele tem que ganhar, ele tem que jogar bem, ele tem que partir para cima, tem que fazer um futebol convincente e um futebol produtivo, como ele fez em outras rodadas. E era lógico que eu falei para todo mundo que ia dar uma certa caída. Tanto Internacional quanto São Paulo vai dar essa caída porque não existe time excelente. E esses esquemas de time reativo chegam a um determinado momento que fica mais fácil de se marcar. Porque é um time que tem as suas estratégias muito definidas e para se defender também acaba sendo um pouco menos difícil do que em outros esquemas. Com isso, o São Paulo vem aqui para o Rio para jogar contra o Botafogo. De que maneira? Bom, ele deve vir para jogar aqui contra o Botafogo com Sidão no gol, Bruno Pérez, Bruno Alves, Anderson Martins e Edmar, Jusilei, Hudson e Nenê, Rojas, Reinaldo e Diego Souza. Aí você vai falar assim, ué, cadê o Everton? Bom, eu já falei, o Everton aqui no Flamengo, o Everton quando começa a machucar, ele se machuca direto. O Everton se machuca direto, e depois ele recupera, fica um tempo parado, se recupera, aí joga 3, 4 meses direto. Começou a se machucar, ele se machuca direto.
Eu já tinha avisado aqui os torcedores de São Paulo que ele foi assim no Flamengo. Provavelmente não vai jogar. Então vai o Reinaldo ali, que é o lateral, vai no lugar dele. O grande problema de criação para o São Paulo, para ele poder criar, é porque o Jusilei não é muito esse volante de criação. O Hudson é um cara que tem até uma certa qualidade, mas ele sai menos. Então acaba sobrando muito pro Nenê. Acaba muito pro Nenê. Então fica Nenê, esse cara de criação. O Rojas não é o cara de criação. É o cara de condução de bola, de receber a bola. O Reinaldo não é um cara de criação. É um lateral que vai jogar por ali, que é um cara também de condução de bola para chegar ali de fundo. O Diego Souza é um cara de criação, mas ele tem a função de fazer centroavante. Então acaba que toda a criação do São Paulo cai muito em cima do Nenê. Se travarem o Nenê, dificulta a vida para o São Paulo. Mas como o São Paulo vai jogar fora de casa, e a necessidade muito maior do Botafogo de ganhar, São Paulo também tem. Mas se o São Paulo perder a liderança agora, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque o campeonato ainda falta 11 rodadas. Então, para o São Paulo, jogando fora de casa, São Paulo também quer ganhar, porque ele empatou em casa. Mas o empate do São Paulo vai ser ruim, mas não vai ser drástico. Para o Botafogo, não. Para o Botafogo, o empate já começa a ser drástico, porque os times que estão na zona de rebaixamento podem encostar cada vez mais e o Botafogo ficar beirando a zona de rebaixamento de novo. Então, para o Botafogo, a vitória é fundamental. São Paulo também. Mas é menos. O empate não seria de todo ruim. Então o São Paulo tem que encontrar um meio de trabalhar melhor essa bola. Só que com Jusilei e Hudson junto com o Nenê, nunca vão trabalhar muita bola. Porque só vai ficar o Nenê nessa criação. Vai ter que explorar muito os laterais, mas explorando os laterais, aí que os volantes não saem mesmo. Porque eles têm que cobrir e tem que ficar só ali atrás. Na verdade, tem qualidade de São Paulo, mas ele tem que procurar trabalhar essa bola. Então acredito que o São Paulo contra o Botafogo vai jogar do jeito que o Aguirre gosta de jogar. Um time mais fechado atrás, marcando todo dentro do seu campo e explorando o contra-ataque. O tal do time reativo. E vai explorar os contra-ataques por onde do Botafogo. Justamente por onde o Botafogo é mais frágil. Pelas laterais. Ataca muito bem, mas não se defende tão bem assim pelas laterais. E como o Botafogo tem um problema de meio de campo de criação, ele vai concentrar os dois volantes ali no meio para dificultar essa criação do Botafogo e vai explorar as subidas do Rojas e do Reinaldo pelas laterais. Essa é a do São Paulo. E o que no ataque? O que o São Paulo tem que se preocupar com o Botafogo? Bom, tem que se preocupar com o Botafogo, porque o Botafogo também deve jogar com jogadores abertos. Tem o Eric, que tem uma boa qualidade, tem o Luiz Fernando, que tem velocidade, ó. Eric por um lado e o Luiz Fernando por outro, eles têm qualidade, chegam dentro da área, eles entram dentro da área, eles chutam de fora da área e eles causam um incômodo muito grande para os laterais. Além do que ele se movimenta bem. Então eles têm que tomar conta com isso. Na criação ali, o Botafogo não tem muita criação no meio de campo. Porque ele joga com 3 volantes. Jean, Bochecha e o Lindoso. O que chega mais é o Lindoso. Mas também não cai de criação. Criação do Botafogo é pelas laterais. Então o São Paulo tem que se preocupar pelas laterais do Botafogo. A preocupação do São Paulo é com as laterais, o jogo lateral do Botafogo. É isso aí que o São Paulo tem que se preocupar. E de vez em quando a infiltração do Lindoso, porque como o Botafogo joga muito pelos lados, acabam os times que jogam contra o Botafogo tendo que deslocar o seu time sempre para um lado ou para o outro. E com isso pode abrir brechas de infiltração, principalmente do Lindoso. E o Lindoso fez um gol assim contra o Vitória de infiltração. Então tem que tomar cuidado com os laterais e de vez em quando a precaução ali para não deixar uma infiltração no meio. E o Botafogo? Bom, o Botafogo deve ir com o mesmo time que ganhou do Vitória. Deve ir com Saulo, Marcinho, Cali, Igor Rabelo e Moisés. Jean, Bochecha e Rodrigo Lindoso, 3 volantes. Luiz Fernando, Eric e Chiesa. Então vai no 4-3-3, sendo que são 3 volantes. De novo, o Botafogo não tem muita criação e já não tem muita criação desde o ano passado. Então, como eu falei, o Botafogo é dividido no meio. Criação lado direito, criação lado esquerdo. Não tem criação no meio. As criações de jogadas são com os laterais que fazem mais ou menos esse papel
de meio campista. Tanto o Marcinho quanto um lado, quanto o Moisés para o outro, são eles os cérebros pensantes do time do Botafogo. São eles que pensam as jogadas para os atacantes. Então são laterais que fazem uma função de lateral e meio campo para poder criar alguma coisa. Bom, tem que explorar o Luiz Fernando, explorar o Eric e explorar as laterais, porque se o Botafogo explorar as laterais de São Paulo, vai travar um pouco o contra-ataque do São Paulo. São Paulo é um time reativo. E um outro detalhe, o Botafogo jogando com 3 volantes, ele vai anular o poder de criação do São Paulo, que o poder de criação do São Paulo, na verdade, é em cima do Nenê. Ele vai obrigar o Diego Souza a sair da área, para o Diego Souza ajudar o Nenê a criar alguma coisa. E como o Botafogo joga em casa, vai ter que propor um pouco. Só que tem que tomar cuidado com o contra-ataque, que é o forte do São Paulo. O contra-ataque é por onde? Pelas laterais. Então o Botafogo, para esse jogo, travar o Nenê e o Diego Souza ali, travar principalmente o Nenê, e os 3 volantes se observarem com o Rojas e o Reinaldo, que chegam muito. Então, esses 3 volantes, liberar os 3 atacantes, Luiz Fernando, Eric e Chiesa, ajudar na marcação e ajudar na cobertura dos laterais, que sobem muito, Marcinho e Moisés. Mas Marcinho e Moisés têm uma função muito importante, de ajudar a criar um ataque e, principalmente, não tomar bola nas costas para os contra-ataques do São Paulo, que é muito forte, principalmente pelas laterais. Principalmente com os 2 jogadores que jogam aberto. Não com os laterais do São Paulo, mas com os atacantes. Então, é um esquema mais ou menos espelhado. O esquema do Botafogo é mais ou menos espelhado com o do São Paulo. A diferença é que o São Paulo tem um cara de criação que é o Nenê, e o Botafogo não tem. Mas são esquemas espelhados, onde o Botafogo tem que explorar as laterais de São Paulo, mas tem que se preocupar com os atacantes que jogam pelas laterais. A mesma coisa vale para o São Paulo. Então é um jogo muito parelho, com um esquema muito parecido. A diferença é uma peça, que o Nenê é mais criativo do que os 3 jogadores do Botafogo. Os 3 jogadores do Botafogo marcam ali, são mais de marcação, sendo que o Lindoso é um jogador que não está marcando tão bem assim, nunca foi esse jogador de tanta marcação assim, e não cria tanto quanto o Nenê. Então, por esse motivo, o meio campo do São Paulo acaba sendo um pouquinho melhor, porque o Hudson e o Jusilei marcam bem. Aqui no caso, o Jean e o Bochecha, na marcação, prefiro a do São Paulo, e na da criação, prefiro o Nenê do que o Lindoso. Então, esse meio campo aí, espelhado pelo Botafogo, o do São Paulo é melhor. Mas aí o Botafogo tem que se desdobrar para poder dificultar, principalmente o Nenê trabalhar a bola. Eu estou falando de marcação, porque para sair jogando tanto o Jusilei quanto o Hudson tem uma certa dificuldade. Até tocam bem a bola, mas tem dificuldade. De criação mesmo é o Nenê. Cuidado com o Nenê, que ele flutua muito. E o Botafogo não tem outro jeito. Explorar as laterais, e muito chute de fora da área, e cuidado para não fazer falta boba próximo à sua área, porque o Botafogo, porque o São Paulo tem muita jogada ensaiada, Ponto do São Paulo, jogadas ensaiadas e contra-ataque. Ponto do Botafogo, bola parada, que tem uma boa bola parada também com o Carlos e o Igor Rabelo, e os jogos pelas laterais, com Luiz Fernando e Eric. Então, meus amigos, essa foi a minha análise, minha visão de jogo de Botafogo e São Paulo. Jogo bom, mas pode ser um jogo muito truncado. Eu duvido muito que o jogo vai ser aquela loucura que foi Botafogo e Vitória. Duvido muito. E se o Botafogo der as brechas para o São Paulo que deu contra o Vitória, o Botafogo vai tomar enfiada em casa. O Botafogo deu muita brecha para o Vitória, muita. Principalmente pelas laterais. O Botafogo tem que melhorar a marcação pelas laterais. Porque se não melhorar, o Botafogo vai amargar uma derrota em casa. Então o Botafogo tem que melhorar a marcação pelas laterais. Melhorar. Ajudar na cobertura ali de volante, porque senão vai perder em casa. Não pode dar os mole que deu para o São Paulo, o mesmo mole que deu para o Vitória. E o São Paulo procurar encontrar maneiras de trabalhar melhor essa bola. Mas com essa escalação, não acredito muito. Acredito que o São Paulo vai continuar sendo aquele time reativo. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha com seu amigo aqui, Magalhães, deixe seu like aí, e coloque seu comentário.
Grande abraço, até mais. E o jogo é no domingo, tá? No domingo, se eu estiver enganado, 4 horas da tarde. Tamo junto. Valeu, fui, tchau.